Bom, vamos começar então falando da notícia agora à tarde. Na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou por unanimidade os embargos declaratórios do ex-presidente Lula. Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Poulsen e Vitor Luiz dos Santos Laus fizeram isso de maneira rápida. A sessão não durou nem meia hora, 20 minutos. A decisão abriu caminho para o cumprimento da prisão do petista e tornou, inelegível, segundo a lei ficha limpa. Vale destacar que o ex-presidente não pode ser preso ainda graças a essa liminar obtida lá no STF na semana passada. A gente falou muito aqui. Ele ficará solto pelo menos até o dia 4 de abril, quando a corte julga, o habeas corpus apresentado pelos advogados. Em nota divulgada após o julgamento, a defesa do ex-presidente afirmou que não houve o exaurimento da jurisdição do TRF4 e que pretende apresentar um novo recurso ao tribunal. Pera, essa decisão de hoje já era esperada, E as suas considerações sobre essa negativa aí dos recursos? Foi rápido, Patrick? Dá até para ensinar um pouquinho aos ministros do Supremo que dá para ser célere no julgamento. É claro que é uma piada, feitas as devidas distinções. Lá são 3 desembargadores, a questão era bem mais simples. Normalmente seria até o caso só colocado em lista, não seria nem discutido diante das câmeras. É que o caso do Lula é sempre diferente. O fato é que o TRF4 negou por unanimidade o recurso do ex-presidente e agora ele só não terá o pedido expedido de prisão porque está protegido por uma liminar do Supremo que será analisada no dia 4. E aí todas as atenções se voltam para esse julgamento do Supremo no dia 4. Vai haver uma manifestação na véspera, convocada pelos movimentos que capitanearam o impeachment da Dilma, e eu acredito que essa manifestação vai ser grande, vai ser a primeira grande desde 2016. Ela é num dia de semana, então pode ser que não pare a Paulista, não pare a Cinelândia, não pare outros pontos aí cruciais do Brasil, porém ela vai ter muita gente na rua. E aí, como os ministros do Supremo vão reagir a isso? Gilmar Mendes, que dizia no início da tarde para mim que não voltaria de Portugal porque era o anfitrião de um evento lá e que ele não poderia fazer isso. O presidente de Portugal vai encerrar o evento, o Henrique Meirelles vai abrir, não poderia se ausentar, esse evento estava marcado há muito tempo. Agora, um pouquinho antes do início do programa, já diz que sim, vai estar em Brasília no dia 4 para votar o HC. Os ministros estão sentindo que eles não podem se omitir nesse momento. Eles já estão sob escrutínio do país e eu acho que ele percebeu que não dava para se omitir porque havia uma grande probabilidade de, se ele não viesse, haver um empate. E nesse caso, um indúbio pro réu. Seria bom até para ele, porque não seria ele, Gilmar, que passaria para a história como alguém que salvou o Lula. Mas, neste momento, se omitir parece ser uma ideia pior do que dar a cara. Ô Andreasa, o que você achou aí do TRF4? Eu também já te pergunto, a partir do que disse a Vera, você acha que aumenta a pressão sobre os ministros do Supremo aí no julgamento do habeas corpus? Sobre hoje, nenhuma novidade, Patrick Santos? Em certo sentido, foi a própria definição de anticlímax. Havia a criação de uma expectativa muito grande para o dia de hoje, para esse evento de hoje, para o julgamento desses embargos. E a sessão de quinta-feira representou o famoso balde de água fria. Já se sabia que seria assim no TRF4. Na quinta-feira, no Supremo, já se sabia que seria assim. Essa que é a chave. O julgamento do habeas corpus do Lula, posto em votação pela Carmen Lúcia, aí mais uma vez é preciso dizer de maneira gravemente equivocada, na data limite, criou as condições para isso. A própria liminar, uma vez que não foi possível julgar o habeas corpus, dada a agenda cheia dos ministros de compromissos pessoais, fazem bico no Supremo, aquela condição levantou a bola para a liminar corretamente pedida pela defesa do Lula, corretamente concedida pelo Supremo Tribunal Federal, mas que coloca o Brasil em suspenso. É onde nós encontramos agora. Onde nós nos encontramos agora. Nessa condição, o TRF4 se manifestou hoje. O Brasil parado, e uma Madureira falou, a chapa está quente no Supremo. Não está quente. Não tem ninguém trabalhando lá. A chapa está fria.
ela voltará a esquentar depois da Páscoa, aí sim com uma pressão muito grande. E é preciso dizer, o Supremo não funciona, mas a pressão individual sobre os seus ministros é muito grande, Patrick Santos. E o fiel da balança, uma vez que é improvável que o Gilmar Mendes falte, ainda bem que nós teremos os 11 ministros na corte, fiel da balança continua sendo a ministra Rosa Weber. E aí é preciso contar um histórico dessa situação. Até para completar o que a Vera disse. A ministra Rosa, quando tratou do mérito no recurso extraordinário com agravo, que que criou a jurisprudência atual, essa com repercussão geral, ela votou a favor do trânsito em julgado, ou seja, só se poderia cumprir pena uma vez havido trânsito em julgado, última instância. Mas ela adota, corretamente, a meu ver, o princípio da colegialidade. Ela tem a sua opinião, mas segue aquilo que foi decidido, que é decidido em jurisprudência. Ou seja, nas turmas, ela tem votado com frequência, normalmente, de acordo com a jurisprudência. Condenado em segunda instância, pode cumprir a pena. Essa é a tendência natural para o julgamento desse habeas corpus da parte dela também, no próximo dia 4. Ela só poderia, segundo a sua própria lógica, ela só poderia mudar se houvesse uma nova jurisprudência, se as ADCs, alguma delas, fosse votada. Então, a minha expectativa, em condições normais de pressão, é que o habeas corpus do Lula seja negado e que, portanto, ele fique em condições de ser preso. Mas aí entra o elemento pressão. Até lá tem muitos dias, muita pressão, muita carga, muita política. E aí? Não dá para saber. A ver. E aí, Marcelo Madureira? Quando eu disse que a chapa estava quente, Andreasa, você tem toda a razão. Lá no Supremo, nem as moscas foram trabalhar, né? Porque, desculpem, mas os bostas todos saíram, né, de feriado. Desculpem, por favor, nossos ouvintes. Não gosto de ser chulo, mas me escapou. Mas, enfim, a chapa da quente, agora voltando a falar sério, porque a sociedade brasileira, a opinião pública, a população ficou chocadíssima com o espetáculo que viu na semana passada. A repercussão, até ontem, com certeza, nas mídias sociais, aonde eu caminhava, era de uma indignação total com o comportamento do colegiado, né, de uma maneira geral, em especial com o do Marco Aurélio Bello, e do Gilmar Mendes e da ministra Carmen Lúcia, né? Houve, assim, uma indignação muito grande. Eu tenho uma intuição que realmente as manifestações programadas para o dia 3 vão ser bastante fortes, mas eu concordo com o Carlos Andreasa. Nesse interregno aí, nesse intervalo aí do feriado pascal, que só o judiciário tem, né? Da Jovem Pan não tem, no resto do mundo, no resto do Brasil não tem, porque as pessoas têm que trabalhar para poder pagar suas contas, que é a coisa mais normal do mundo, aliás, não é nenhum sacrifício, é assim que é. É bom trabalhar no Supremo, quer trabalhar, né? Mas, enfim, voltando, eles vão ter tempo para costurar. Tempo para costurar um acórdão, o imponderável agora tomou conta do país. Nós vivemos uma espécie de suspenso jurídico, né? Aquilo que o Andreasa fala já há um tempão da insegurança jurídica, chegou assim a quase... sempre pode piorar, né? Mas já passou do intolerável. Eu fico pensando, meus queridos colegas, né, e nossos ouvintes, espectadores e tudo, o que acontecerá? O que acontecerá nesse país se, por acaso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva livre-se da prisão e, por consequência, todos os outros que estão na fila para serem julgados, Romero Jucá, né, Calheiros, Renan Calheiros, todos, Collor de Mello, todos que estão na fila para serem julgados lá no Supremo, por consequência também vão estar tranquilos. Todos aqueles que estão presos vão entrar com habeas corpus semelhantes ao do Lula, né? E você vai, para a cereja do bolo, acabar com a prisão em segunda instância. Eu fico perguntando o que vai acontecer nesse país. Eu não tenho a menor ideia.
O Vera, antes de a gente entrar aqui na caravana do ex-presidente Lula, você tem alguma posição, o que deve acontecer com a ministra Rosa Weber, a posição dela, pelo que você vem apurando, enfim, acho que era importante a gente falar. Tenho conversado bastante com os demais ministros sobre isso. Ela é uma ministra que não tem muita interlocução com a imprensa, então ela não é minha fonte, então tenho que falar com os colegas para tentar perscrutar o sentimento da ministra Rosa Weber. O que eles acham, Patrick, é que o Celso de Mello deu a senha na última sessão, quando se encerrou a última sessão, de que é sim necessário entrar no mérito, que se o caso está no plenário, é para discutir o mérito em sua amplitude, não só se vale para o Lula ou não, ou se a jurisprudência tem de ser aplicada ou não. É um momento até de rever essa jurisprudência, segundo ele. Por quê? Porque interessa a ele isso. Ele está atualmente vencido. Ele forma entre aqueles que acham que não cabe a prisão até o trânsito em julgado. Então, neste caso, ele está dizendo para a ministra Rosa, olha, Rosa, você tem de votar conforme a sua convicção no mérito. Ou seja, ele acha que ela tem que votar como ela votou nas outras 3 vezes, que não cabe prisão até o trânsito em julgado. Porém, se ela entender que este julgamento agora é só de um HC, portanto, não revê a jurisprudência e não deve se entrar nessa questão mais ampla, mais de fundo, ela vai votar como ela tem votado na primeira turma, a favor da jurisprudência que atualmente está em vigor, como uma aluna disciplinada ali. Então, eu acho que é esta a chave para entender o voto dela. É como ela vai entender esse HC. É uma coisa que diz respeito só ao Lula ou é uma coisa que passa a ser o novo entendimento do Supremo sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância? Eu não tenho como responder isso porque, como eu disse, a ministra Rosa não fala com a imprensa. Então, eu tenho dito que é uma esfinge, que a gente só vai saber no dia 4. Fala, Andreasa. Mas é o seguinte, eles até podem querer transformar a apreciação de um habeas corpus no tratamento de mérito, mas processualmente não é assim. Então, peço vênia ao ministro Celso de Mello, mas me parece uma certa forçação. E é esquisito da parte dele, devo dizer, porque teve todas as condições em sessões plenárias de chamar uma questão de ordem e apresentar o tratamento do mérito. E aí, nesses casos, impor a discussão de uma das ações declaratórias de constitucionalidade, aí sim, abstratas, que tratam do mérito, que geram efeito vinculante sobre o tema. O Barroso já tentou, e eu critiquei aqui, legislar, porque se tratava disso, sobre a questão do aborto num julgamento de habeas corpus. Não funciona assim. Não gera esse efeito que eles pretendem. Então, eu acho forçado. Pode ser que ele convença a Rosa a proceder assim. Mas daí que o resultado desse habeas corpus resulte num novo entendimento da parte do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da ação, não acho que dê. Mas veja que os ministros estão se preparando para assim ser. Tem ministro já preparando votos caudalosos, Patrick. O que leva a discutir aqui se esse negócio acaba no dia 4 ou não. Atenção, ouvinte, você que está preso no engarrafamento vai levar outro susto, mas não se assuste se o negócio não se encerrar no dia 4. Ministros já me falaram isso, não conte com o encerramento no dia 4. Um deles acabou de falar comigo, você viu que eu estava falando aqui, falou o seguinte, olha, imaginemos que os votos sejam modestos e cada um fale por 20 minutos. Você já tem 220 minutos. Ela não marcou a sessão para de manhã, marcou para a tarde. Então, a tal incapacidade física dos ministros pode se manifestar de novo. E aí, o voto do Celso de Mello, ele disse aos colegas que vai ser mais longo que o habitual. Ele habitualmente fala mais de 1 hora. Então, se preparem. Senta que lá vem a história. Ô, Vera. Diga. Vai, André. Deixa eu fazer uma observação, e aí é uma informação que eu estava para procurar e não procurei, e acho importante. É possível, no julgamento de um habeas corpus, que trata de uma questão específica, mas a respeito de algo em que a jurisprudência é precária, é possível um ministro, qualquer um deles, apresentar uma questão de ordem para impor a questão do mérito, para que se apresente a ação declaratória de constitucionalidade, conforme foi proposto lá atrás? Será que isso é possível? Eles não vão fazer isso, porque a Carmen disse que não vai pautar. Eles vão esperar ela pautar. Já tentaram chamar a reunião administrativa, ela
ela se esquivou, ela quer que fique circunscrito ao caso do Lula. Os ministros vão usar o caso do Lula para extrapolar, mas sem chamar as ADCs para o plenário, só usando o caso para entrar no mérito, por assim dizer.